Imaginem uma cidade que está queimando há mais de 60 anos e pode continuar assim por mais uns 250, um lugar onde a fumaça sobe do chão, fendas gigantescas se abrem do nada no meio da rua e um cheiro constante de enxofre paira no ar. Parece cena de filme de terror, não é? Mas essa cidade existe. Bem-vindos a Centralia, na Pensilvânia, Estados Unidos. Fundada lá em 1866, Centralia era uma cidade mineradora vibrante. Era uma cidade próspera, com escolas, igrejas, lojas, tudo que uma comunidade precisa para florescer. Tudo parecia normal, até aquele fatídico ano de 1962. Maio de 1962. Com o feriado do Memorial Day se aproximando, a prefeitura decidiu fazer a limpeza anual do aterro sanitário da cidade. O método: atear fogo no lixo. Era um procedimento comum na época, mas dessa vez algo deu terrivelmente errado. O aterro estava localizado bem em cima de uma mina de carvão abandonada. Uma abertura nessa mina, que deveria ter sido selada, não foi. E foi por ali que o destino de Centralia mudou para sempre. Os bombeiros foram chamados e aparentemente apagaram as chamas na superfície. Todos respiraram aliviados, mas o fogo não tinha sido extinto. Ele tinha encontrado um caminho através daquela abertura não vedada e alcançado as vastas veias de carvão, antracito que corriam sob a cidade. Ninguém via, mas o inferno estava se instalando no subsolo. Passaram-se dias, semanas, até que os moradores começaram a notar coisas estranhas. Uma fumaça tóxica saindo de rachaduras no chão. O solo quente em alguns pontos da cidade. O cheiro de enxofre se tornando cada vez mais forte. Foi aí que o alarme soou. Os bombeiros voltaram e constataram o pesadelo. O incêndio subterrâneo já tinha se espalhado por uma complexa rede de túneis, uma reação em cadeia que seria impossível de conter. Imaginem viver assim, com um inimigo invisível e implacável queimando bem debaixo dos seus pés por décadas. Foi essa a realidade dos moradores de Centralia. O solo se tornou instável, perigoso. O incidente mais chocante aconteceu em 1981. Um garoto de 12 anos, Todd Domboski, estava brincando no quintal da avó quando, de repente, o chão se abriu. Ele caiu em um buraco com mais de 12 metros de profundidade, cheio de vapor quente e gases tóxicos. Por um milagre, seu primo conseguiu resgatá-lo, evitando uma tragédia ainda maior. As ruas começaram a se partir, rachaduras surgiam por toda parte, liberando monóxido de carbono e outros gases venenosos. O calor que vinha do subsolo era surreal. O dono de um posto de gasolina precisou fechar o negócio quando mediu a temperatura do combustível nos seus tanques subterrâneos e descobriu que estava a mais de 75 graus Celsius. Era como ter uma bomba relógio sobre a cidade. Tentativas de apagar o fogo foram feitas uma atrás da outra. Todas fracassaram e custaram centenas de milhões de dólares. O governo dos Estados Unidos finalmente interveio. Os especialistas concluíram que não havia como apagar um incêndio que já se estendia por quase 15 quilômetros de túneis e que tinha carvão suficiente para queimar por, no mínimo, mais 200 anos. A única solução era abandonar a cidade. Em 1984, começou o programa de realocação. O governo ofereceu 42 milhões de dólares para comprar as casas e ajudar os moradores a se mudarem. A maioria aceitou.
Quem não aceitaria, não é mesmo? Aos poucos, a cidade foi se esvaziando. Para garantir que ninguém voltasse, centenas de casas e prédios foram demolidos ao longo dos anos. Centralia estava se tornando uma cidade fantasma. A estrada principal que cortava a cidade, a Rota 61, se tornou uma atração bizarra. Com o asfalto todo rachado e ondulado pelo calor, ela foi abandonada e por um tempo virou a Graffiti Highway. Visitantes de todos os lugares vinham para deixar suas marcas, grafitando o asfalto com obras de arte e mensagens. Era um ponto turístico único, mas o turismo irresponsável e os perigos do local fizeram com que as autoridades bloqueassem permanentemente o acesso. Mesmo depois de o governo federal ter desapropriado as últimas casas em 1992, declarando o que se chama de domínio eminente, Centralia nunca deixou de existir oficialmente. Ela ainda tem um código postal ativo e continua nos mapas. E os moradores? Acreditem ou não, alguns resistiram. Eles lutaram na justiça por anos e, em 2013, ganharam o direito de viver o resto de suas vidas em suas casas. Hoje, um punhado de pessoas ainda vive lá, testemunhas silenciosas da história da cidade. Caminhar por Centralia hoje é uma experiência surreal. As ruas estão vazias. A natureza retomou seu espaço, crescendo sobre os escombros das casas demolidas. Placas alertam por toda parte sobre os perigos. Chão instável, perigo, gás tóxico. Em alguns pontos, a fumaça ainda sobe do chão sem parar e a temperatura do solo pode passar dos 90 graus. Mesmo em ruínas, a história de Centralia fascina o mundo. Ela se tornou inspiração para documentários, jogos e até filmes de Hollywood. O exemplo mais famoso é o filme de terror Silent Hill. Do 2006, a atmosfera sombria, a cidade coberta por névoa e cinzas. Tudo foi diretamente inspirado na história real de Centralia. A cidade é um lembrete poderoso e assustador. Um lembrete de como um único erro, uma decisão aparentemente pequena, pode ter consequências catastróficas. É um monumento vivo a um desastre ambiental e à força incontrolável da natureza. E aí, fica a pergunta. Você teria coragem de morar em um lugar onde o chão pode literalmente se abrir debaixo dos seus pés a qualquer momento? Acho que a resposta é bem óbvia. Espero que vocês tenham curtido conhecer essa história incrível. É algo para se pensar, não é? Muito obrigado por assistirem. Sei Volca Gostou. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. A gente se vê na próxima.